Eu pretendo ser um parceiro para assegurar um futuro melhor. Vamos trabalhar juntos e vamos garantir que o Oriente Médio seja um lugar seguro. É um lugar muito importante no mundo. Muitas pessoas dizem que o Oriente Médio, por muitas décadas, eu li, e as pessoas diziam que a Terceira Guerra Mundial aconteceria no Oriente Médio, mas isso não vai acontecer. Houve uma época em que isso era possível, mas não teremos a Terceira Guerra Mundial de jeito nenhum, mas ela não vai começar no Oriente Médio. Nosso trabalho começa aqui e agora, desde a antiguidade. Essa região sempre foi híbrida em relação a seus povos, culturas, religiões e os diferentes elementos de nacionalidades. Por 3.000 anos houve conflitos, sempre conflitos. Mas hoje, pela primeira vez, nós temos uma chance única de colocar o ódio de lado. E é por isso que há tantas pessoas aqui nesse salão. Alguns não se davam bem, mas agora sim, isso reuniu as pessoas. E a crise no Oriente Médio uniu as pessoas em vez de afastá-las. Nosso futuro não será regido pelas lutas de nossas gerações passadas. Portanto, juntos vamos continuar no espírito de cooperação e boa-fé que nos trouxe a este momento incrível e histórico. Se fizermos isso juntos, teremos o destino de um Oriente Médio seguro, próspero, como centro geográfico do mundo. Portanto, quero agradecer a todos por estarem aqui. Agradeço por tudo que fizeram e todos se reuniram em tão pouco tempo. Os grandes acordos acontecem dessa maneira. E tudo que eu fiz na minha vida toda foram acordos. E os melhores acordos, eles basicamente acontecem. E é isso que está acontecendo aqui. E talvez seja o maior de todos. Não só para a construção de nações. Esse pode ser o maior acordo de todos. E, portanto, agradeço a todos e todas as nações e a esta região por tudo que passou, por todos as lutas e por colocar a esperança e a harmonia acima do ódio, porque juntos podemos criar uma paz permanente. Assim, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Oriente Médio, que Deus abençoe seus países e a todos e todas. Muito obrigado. Tainá Falcão, eu me aventuro a dizer que esse foi o melhor discurso feito por Donald Trump desde que ele foi reeleito para a Casa Branca. Ele foi um discurso moderado, foi um discurso de esperança, foi um discurso de união mundial. Os principais pontos do discurso de Donald Trump. Ele diz que já está trabalhando nas próximas fases do acordo na faixa de Gaza. Ele diz que a ideia dele é desmilitarizar a faixa de Gaza, ou seja, que o Hamas seja retirado completamente e que seja criada uma polícia local. Ele defende também, cumprimenta o presidente da Autoridade Palestina, que está na plateia, diz que também gosta dele. Ele afirma que estão lutando por um mundo melhor e que esse Conselho da Paz deve ser permanente, ou seja, que todas as nações do mundo se unam para evitar guerras no mundo inteiro. Ele diz ainda que os países vão ajudar na reconstrução da faixa de Gaza. E ele afirma que os Estados Unidos vão ajudar os países e várias nações desenvolvidas ofereceram ajuda aos Estados Unidos para a reconstrução da faixa de Gaza. E, por fim, ele diz que é o momento de deixar o ódio de lado e que a Terceira Guerra Mundial não começará no Oriente Médio. Eu vou chamar a Mariana Jangiacomo, diretamente de Washington. Mariana, foi um discurso que não se espera de Donald Trump. Donald Trump costuma fazer críticas nos discursos, mas dessa vez só apontou, claro, contra Joe Biden o que ele sempre fez. Mas foi um discurso de união, foi um discurso de pacificação e com muita moderação. Muito diferente dos discursos anteriores que Donald Trump fez desde que chegou à Casa Branca.
Porque hoje realmente ele está celebrando uma vitória, né, com essa entrega dos reféns, com a libertação dos reféns, com as pessoas que estão voltando para casa, né, mas lembrando que muitas estão voltando para um lugar que está completamente destruído, né, a gente falando dos palestinos em Gaza. Então, mas claro que ainda assim essa notícia repercute no mundo todo, né, então Trump faz um discurso falando sobre começar uma paz duradoura a partir da assinatura desse acordo. Então, claro, né, um grande momento ali, é um dia de fato histórico que a gente está vendo, só que a gente precisa de muita calma, né, muita calma nessa hora, porque Trump fala em um conflito de 3.000 anos e fala que agora existe paz no Oriente Médio. Muita calma porque justamente é um conflito histórico, então o que foi feito aqui realmente hoje foi um dia de sucesso para essas pessoas que foram libertadas, conseguiram ver suas famílias, conseguiram ver seus amigos, né? Então, de fato, uma vitória. Agora, o que acontece daqui para frente ainda está incerto. Por isso que essa última parte do discurso de Trump é importante, quando ele fala que já está trabalhando nos estágios 3 e 4, que tem muita limpeza e muita reconstrução a ser feita e que muitos países ofereceram ajuda para a reconstrução em Gaza. Ok, de que forma exatamente que isso vai acontecer? Qual será o papel desses países? Qual será o papel dos Estados Unidos nessa reconstrução, sendo que o próprio Donald Trump prometeu durante a campanha que iria gastar muito mais dinheiro com as questões domésticas do que com questões externas, do que com outros países. Então, é um discurso de paz, de união, de vitória de Donald Trump e também é um discurso sem grandes detalhes sobre quais são as próximas fases. Ele sim diz que se compromete, diz que os Estados Unidos estão comprometidos a ajudar ali na transformação de Gaza, na reconstrução de Gaza, só que a gente ainda precisa entender exatamente quais são os próximos passos, aí, quais são os detalhes, né, desse plano de Donald Trump, porque isso ainda não está claro, na verdade. Donald Trump foi mudando de posição desde que assumiu o mandato sobre Gaza. A gente lembra, né, lá atrás não, mas nem faz tanto tempo assim, mas é que tanta coisa já aconteceu, mas de quando ele falava sobre fazer a Riviera do Oriente Médio, falou em transferir, né, e falou nas pessoas poderem sair de Gaza, porque a transferência forçada de populações é uma violação, né, um crime ali, de acordo com a lei internacional. Então, Trump falou sobre isso, na época foi muito criticado, depois voltou atrás, disse que não era exatamente isso que ele quer fazer. Agora ele fala em criar um plano de desenvolvimento econômico para Gaza, mas sem dizer exatamente o que isso significa, né? Então, sim, é um discurso de vitória de Donald Trump, é um discurso de conquista. Agora, existe muito ceticismo nas pessoas, nos analistas, nos especialistas que acompanham esse problema há anos sobre quais são exatamente esses próximos passos, Uribe e Tainá.